Olá pessoal, eu sou a Paty e hoje é dia de review do episódio 11 de Fruits Basket, que começou lá na escola. As crianças estavam fazendo suas provas finais, do semestre, para poder mudar de turma. Eles agora vão do primeiro para o segundo ano. E tava aquela coisa, porque a Honda sempre teve problemas com as notas e aí o Yuki, com o jeitinho dele, o jeitinho dele de explicar, conseguiu fazer com que ela entendesse a matéria e que ela conseguisse fazer a prova de boas. E aí o pessoal começou a discutir sobre as suas notas, todo mundo pensando que a Hana, por ter aquele poder das ondas, ela era super inteligente, mas nada. O poder das ondas dela não ajuda ela, porque ela é uma porta, é burra que nem uma porta. E o povo começou a tirar uma com o Kyo, falando que provavelmente as notas dela não tinham sido piores do que a do Kyo. Todo mundo acha que porque ele é esquentado daquele jeito lá, ele é um menino burro, mas não, a gente sabe que o Kyo, ele é um menino muito estudioso e ele é muito inteligente. E aí nesse meio termo, quando o pessoal tava conversando, a professora chamou a Honda pra conversar lá na porta, e aí elas conversaram alguma coisa. A Toru, ela pediu desculpas pra professora e ficou por isso mesmo, e os meninos acharam aquele estranho e ficaram só observando. E aí a Honda, ela volta pra sala, tentando disfarçar, falando que vai pro trabalho, e os meninos ficam achando aquilo tudo muito estranho. Aí no serviço dela, ela encontra o Momiji. O Momiji, ele tá lá ajudando ela a limpar as coisas lá do hotel do pai dele, e aí ele fala que ele tem um presente pra dar pra ela em retribuição do Dia dos Namorados, que lá eles comemoram o Dia dos Namorados no dia 14 de fevereiro, e o White Day, que é o dia que os meninos retribuem as meninas, no dia 13 de março. E aí ele fala que ele vai entregar o presente dela lá na casa do Shigure, que ele vai pra lá. Chegando lá, eles começam a conversar e o Momiji fala que o presente dele de White Day pra Toru é uma noite numa pousada, numa onsen, aquelas fontes termais, pra ela, pra ele e pra os meninos. Ele quer que o Yuki e o Kyo também vá nessa viagem. E a Toru, ela fica toda, nossa, meu Deus do céu, eu vou pra um onsen, eu vou sem a minha mãe e tal. Ela fica toda, tipo, ai meu Deus, e agora o que eu faço? E aí o Kyo, ele já se irrita, porque o Momiji, ele pede pro Kyo ir e o Kyo fica fazendo gracinha, fala que não quer ir, porque ele teria que ir, ele ia ter que ficar lidando com o Yuki, e aí ele resolve que não quer ir. Aí a Toru, ela fica toda tipo, ai, mas que legal, você vai, Yuki e tal, na fonte termal comigo, lá na onsen comigo, e ela fica toda felizinha. Aí o Kyo, ele pega e manda a Toru ir tomar banho. Ele conta até 10, assim, tipo, ele já é aquela pessoa estourada, ele vai estourar com ela, mas aí ele respira fundo, aí vai o marcador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai pro banho. E um pouco antes disso, o Shigure, ele comenta que a escola ligou pra ele por causa da Honda, porque lá eles fazem aquelas excursões pra locais e é umas excursões meio que obrigatórias, então você tem que pagar a excursão por semestre, e a Toru, ela não tinha pagado uma parcela dessa excursão. E aí ele ficou preocupado, aí ele falou que ele recebeu uma ligação do avô dela, que falou que ficaria muito feliz de pagar essa excursão pra ela, só que ela é uma pessoa que não quer dar trabalho pra ninguém. Ela fala, não, eu vou trabalhar, eu vou pagar, não tem problema, é só que o mês passado eu não consegui fazer isso, mas esse mês com o meu salário eu vou conseguir. E aí eles se ligaram que o salário dela do mês passado, ela tinha comprado os chocolates pra eles e eles ficaram todos, assim, sentindo muito remorso. Aí foi na hora que o Kyo mandou ela ir tomar banho pra eles conversarem e resolverem o que eles iriam fazer. Então eles começam a conversar, eles falam que ela é muito, assim, ela não se preocupa com ela, que ela passa 24 horas se preocupando com os outros, que ela deveria viver a vida dela, não viver pelos outros. E o Momiji, ele lembra de uma história que foi contada na escola dele, que uma menina levou um livro e o nome da história era A Viajante Mais Idiota do Mundo. Aí ele conta que essa viajante, ela era uma pessoa muito ingênua, uma pessoa meio que idiota, e aí ela ficava viajando pelo mundo, assim, ela ficava andando pelos lugares, e o pessoalzinho que conhecia ela sabia que ela era meio bocó, eles ficavam fazendo coisas com ela, assim, tipo, me empresta seu sapato, que eu tô sem sapato, eu tô sem camiseta, me dá sua camiseta, você me ajudou muito, e ela dava as coisas dela, assim, sem nem pensar duas vezes. Ela achava que ela tava mesmo ajudando aquelas pessoas, e aí ela até começava a chorar, nossa, eu tô ajudando eles, que legal, tal, e ela ficava com aquela coisa assim, tipo, eu não me importo de doar, contanto que eu esteja ajudando uma pessoa, não me importo comigo, ela se importa com os outros. E aí, um belo dia, eles roubaram tudo dela, exatamente tudo, e ela, com vergonha de andar pela cidade peladinha, ela foi caminhando pela floresta, e lá ela encontrou alguns demônios que também usaram de sua lábia para poder comer partes do corpo dela. Me dá seu braço, me dá sua perna que eu tô com fome, eu tô quase morrendo de fome. E ela foi dando as partes do corpo dela sem pensar muito, no que ia acontecer. E quando ela tava lá, só a cabecinha, o último demônio comeu os olhos dela, ela ficou cega. E ele falou assim, olha, eu te deixei um presente. E esse presente era um pedaço de papel escrito
o idiota, porque falou assim, tipo, a gente te comeu todinha e você é uma idiota. Só que ela não estava enxergando. E aí, só do fato dele ter falado que por causa que ela deu o olho dela pra ele comer, ele deixou um presente pra ela começou a agradecer. Ela começou a chorar e agradecer. Obrigada pelo presente, esse é o primeiro presente que eu recebo na vida. E aí ela morreu. Que história, meu Deus do céu. E aí o Momiji, ele fala que ele não achou em nenhum momento que ela fosse idiota, ele, pelo contrário, ele achou aquela atitude dela muito bonita e ele ficou pensando o que ele faria se estivesse no lugar dela e ele perguntou pros meninos, você também acha que ela foi uma idiota? E aí eles ficaram pensando, porque eles meio que fizeram uma analogia com a Honda, que a Honda é uma pessoa que também não se preocupa muito com ela se preocupa com os outros, ela quer ajudar os outros, ela quer fazer as coisas pros outros, tudo pros outros primeiro, depois pra ela. Então eles ficaram naquela, tipo, faça uma analogia e pensa bem sobre essa história. Então eles resolveram, eles falaram que iriam nessa onsen, nessa viagem com a Toru em agradecimento. O Kyo falou que ele ficou fazendo com o doce no começo, mas aí ele pegou e resolveu que ele ia no outro dia. Ele falou que ele aguentava o Yuki se fosse pela Honda, né? Se fosse pela Toru. E o Yuki também. E aí o Momiji, ele fica todo provocando o Kyozinho. Kyo, você já tá com olhinhos de coração logo cedo, isso e aquilo. Ele fica provocando ele, porque ele já percebeu que ele gosta da Toru. E aí eles pegam um ônibus e vão pra essa tal fonte termal que é administrada por uma pessoa da família Soma. E aí a gente vê, né, a proprietária, uma senhora que aparenta ser muito doente, mas ela é uma pessoa muito, assim, hiperativa. Tudo pra ela, assim, tudo que ela faz, ela fala gritando e ela pede desculpas, assim, até por coisas que não é ela que faz, ela pede desculpa pelos outros. Ela fica o tempo todo, gomenosai. Aí eles se hospedam, ela fala que a Toru vai ficar num quarto com o Momiji e os meninos vão ficar em outro quarto. E aí o Kyo e o Yuki, eles já ficam toda naquela, tipo, o Momiji querendo tomar banho de qualquer jeito com a Honda, né, com a Toru. E aí ele fala, você tá ficando louco? Você é um menino muito pervertido, você querendo tomar banho com ela. E o Yuki, daquele jeito delicado dele de príncipe, né, fala, olha, você sabe que você veio aqui pra dar um presente pra Toru. Então, se você não quer causar problemas com ela, não faça isso, não vá lá tomar banho e causar na banheira lá no negócio. Só que aí ele acaba falando que ele vai dormir com ela, porque ele quer dormir com ela e pronto, acabou. Aí nisso a Toru, ela vai pra essa onsen, ela leva a foto, o retratinho da mãe dela plastificado lá dentro de um embrulhinho plástico pra não molhar, porque ela falou assim que a primeira vez que ela fosse no onsen, ela queria levar a mãe dela, só que a mãe dela não estava mais lá pra ir com ela. Então ela levou o retrato e começou a conversar com a mãe. Mãe, a água tá boa, nós estamos no onsen. E aí chega a proprietária e começa a conversar com a Toru, perguntar se ela tá se sentindo bem, se a água tá boa, se ela tá bem hospedada. E aí ela fala, a gente quase descobriu o macaco. Ela fala que ela conhecia ela, que ela sabe do segredo dos Somas e que o filho dela também é um dos zodíacos, o Hitsu, que ele é a representação do macaco. E aí ela fala que ela sempre ouviu falar da Toru e ela ouviu falar que ela é amiga de todos eles e ela espera que um dia, se ela conhecer o filho dela, ela também possa ser amiga dele. E a Toru, ela, ai meu Deus, eu mal posso esperar pra conhecer o seu filho. E aí durante a noite eles resolvem jogar ping-pong, o Kyo resolve desafiar o Yuki pra um ping-pong, só que ele não joga ping-pong, ele joga a bola na cara do Yuki, ele não sabe que tem que bater na mesa, pingar do outro lado, aí vai pingando. Não, ele quer jogar a bola direto e eles acabam brigando. E aí a Toru, ela fala, então joga comigo, né? Joga ping-pong comigo. E ele vai jogar com ela e ela não tem senso de direção e de coordenação nenhuma. E aí o Yuki, ele vendo aquilo, ele meio que sai, assim, meio distante, assim, tipo, meio sério. Ele sai lá pra fora. E aí, quando a Toru, ela vai atrás dele, ela pega ele morrendo de gargalhar, porque ele não queria rir na frente dela. Ela falou, não tem problema você rir na minha frente. Mas o problema dele era rir na frente do Kyo. Ele não queria mostrar fraquezas na frente do Kyo. E aí ele resolve dar um presente, né, do White Day pra Toru. Ele dá um laço pra ela amarrar o cabelo, porque ele ficou sem saber o que dá pra ela. Ele falou assim, eu não sei o que eu te dou, eu não sei muito do que você gosta, então, mas eu achei que isso combinaria com você. E aí ela pega o laço, amarra no cabelo dela e ele fica fazendo charminho lá, falando aquelas coisas bonitas, e a Toru só a vermelhinha. E aí eles voltam, vão dormir. O Momiji, ele conseguiu o que queria, ele conseguiu dormir ao lado da Honda, e a Honda, antes de dormir, ela começa a falar, nossa, esse dia foi tão legal, isso e aquilo, muito obrigado por mais esse dia. Ela, tipo, nunca esquece de agradecer pelo dia que ela teve, por tudo que aconteceu no dia dela.
Ela sempre agradece. Porque é aquela coisa, tipo, mais um dia que eu estou viva, mais um dia que eu fiz as coisas, mais um dia que eu passei com eles. Então ela sempre agradece pelo dia que ela passou, sempre. Aí de manhã eles vão embora, estão esperando o ônibus que tá meio atrasado. Eu achei que o Hitsu ia aparecer nessa parte, mas infelizmente ele não apareceu. E aí eles começam a falar, a proprietária começa a se desculpar por alguma coisa, sabe? Tipo, daquelas assim, não sei o que eu fiz de errado, não sei se deu tudo certo, mas desculpa mesmo assim se aconteceu alguma coisa. E aí a Toru, ela pergunta se o Momiji, ele tá feliz, se ele tá contente por ir pro fundamental, e ele fala, não, tipo, eu vou pra sua escola. Aí ela, mas como assim, minha escola é de ensino médio? E aí o Yuki, ele explica que tanto ele quanto o Hatsuharu são só um ano mais novo do que eles, e eles vão para o primeiro colegial, e eles vão para um segundo colegial, e a Toru, ela fica toda louca, sem saber do que fazer. Ela, tipo, eu não sei o que me espanta mais, se é o fato dele não tá no primário e tá no ensino médio, ou se é o fato dele ir pra mesma escola que a gente ter 3 representantes do Zodíaco. 3 não, 4 representantes do Zodíaco na mesma escola. E aí depois disso a gente tem uma cena, né? O episódio finaliza com uma cena do Hatsuharu e do Shigure. Ele tá lá na casa do Shigure e o Shigure comprou um vestido de maid cor-de-rosa pra dar pra Toru no White Day, falando que não vê a hora dela vestir aquele vestido e chamar ele de mestre, né? Goshijin-sama. E o Hatsuharu, ai meu Deus do céu, o que eu faço com esse povo? E aí a gente também não sabe o que o Kyo comprou pra dar pra ela, né, gente? Eu fiquei bem curiosa qual será o presente do Kyo pra Toru. E é isso, esse foi a review do episódio 11 de Fruits Basket. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa um comentário. Não se esqueça que a gente também está com Seja Membro, então se você quer ajudar o canal, você pode clicar no botãozinho aí embaixo ou no link que tá na descrição. Também não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de nos seguir nas redes sociais também. E eu acho que é só isso, né? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!